Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Um ótimo sábado para vocês. Olha só, estamos na lição 11, já estamos chegando ao final da lição de escola sabatina desse trimestre. O próximo trimestre vamos estudar sobre a lição de as três mensagens do Apocalipse, especificamente ali as três mensagens angélicas, né, que fazem menção a pessoas que vão pregar o evangelho. A gente vai entrar em detalhes em relação a essa questão. Mas hoje, administrando em tempos difíceis. Irmãos, eu queria me atentar com vocês para esses três verbos que se encontram no texto, no livro de Salmos. Salmo 50, levando em consideração que esse contexto de Salmo, Davi estava passando por uma perseguição e ele cantou aquele que ele precisava ouvir da parte de Deus. Então ele entoou, extraiu um hino de uma situação que ele estava passando em meio a uma perseguição. E olha o que diz o texto, os três verbos que eu quero que você atente comigo. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra seus votos para com o Altíssimo. É interessante que ele primeiro solicita aqui uma invocação, um agradecimento, um culto de adoração e um sacrifício a Deus, ou seja, uma oferta que é dada a Deus, mediante o que vai vir agora em seguida. Ele chega a dizer assim, ó, invoca-me, primeiro verbo, o verbo invocar, no dia da angústia, eu o livrarei, segundo verbo, e você me glorificará, terceiro verbo. Então nós temos aqui três coisas: invocar, livrar e glorificar. A invocação é uma parte minha para com Deus. O invocar envolve uma dedicação, uma contrição, um reconhecimento que eu preciso a Ele clamar para que Ele me auxilie em meio à minha adversidade. A lição aqui do sábado fala sobre guerras, derramamento de sangue, crime, injustiça, pandemia, uma série de coisas. Então, assim, nessa questão, invoque a Deus. Aí ele fala que esse é o período de angústia, é um tempo de angústia. E dessa questão de angústia, nos faz lembrar o Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Mas Ele é um socorro presente quando na angústia eu busco a Ele. E é necessário, irmãos, mas é muito necessário que na angústia nós não venhamos olhar para as nossas condições, mas para a condição divina, para a condição de Deus. Ou seja, o que Deus pode fazer e não o que eu posso realizar. E o outro ponto é, Deus vai me livrar. Então pronto, sabendo que Ele vai me livrar dessa angústia, dessa condição, porque antes do problema eu já glorifiquei a Deus, eu já honrei a Deus, melhor dizendo, através de um culto, de um oferecimento, de um sacrifício, e agora em meio a essa situação eu reconheço que Ele vai me livrar, mesmo que eu passe por alguma provação. Eu nunca devo esquecer que Deus vai me livrar. Deus tem nos livrado de tantas coisas, gente, tantas situações. Eu sou grato a Deus por vários livramentos que Ele me concedeu. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu parei com um carro, com a Kombi, de frente de um cliente. Na verdade, um cliente não, é um amigo meu, que eu parei na frente dele e queria passar. E ele não queria sair e disse o seguinte: olha, se você quiser, sai daqui, dê uma ré. E eu parei para ele assim: rapaz, ele não sabe quem sou eu. Ele não sabe quem sou eu, na verdade, né? Porque ele me conhecia. Aí ele, vá, já bem estressado. É por isso que eu vejo, irmãos, que acontece muita confusão no trânsito, sabe? Naquela hora eu parei assim e fiquei assim: meu Deus. Olha só o temperamento da pessoa. Eu abri a Kombi, saí e falei assim: irmão, eu só quero passar para fazer a entrega de uma água ali. Ele, oxe, irmão, é tu, é? Aí ele disse: tá. Encostou o carro e eu passei. Se eu fosse um estranho, com certeza, e tivesse tomado a mesma atitude que ele, ia ter confusão. Mas sabe, irmãos, é invocar a Deus no dia de angústia, de uma situação dessa, porque você fica angustiado por se sentir-se menosprezado por uma outra pessoa. Mas o que me chama a atenção é que esse invocar a Deus não deve ser só naquele momento da situação adversa, mas ele deve ser continuamente. Eu preciso, irmãos, antes de sair de casa, invocar a Deus com bastante contrição, com bastante dedicação, porque eu não sei o que vou enfrentar lá fora, e Deus vai me livrar. É claro que aqui o contexto do Salmo é uma perseguição, é um risco de vida ou morte que Davi estava passando. Então ele escreveu esse salmo com esse contexto. Porém, agora, se tratando da questão administrativa financeira, sim, deixa só me permite só fazer a outra parte, né? Deus vai livrar. E a outra parte é você me glorificará. Ah, irmão, não tem coisa melhor dizer Senhor, obrigado. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor me livrou dessa terrível situação. É o Senhor que me ajuda, é o Senhor que me auxilia. Eu invoquei ao Senhor na angústia, o Senhor me concedeu o livramento e agora eu vou te glorificar. Então, assim, é uma forma. Eu ainda estou tossindo.
é uma forma, irmãos, da gente poder dar um bom testemunho. Quando a gente for falar para algumas pessoas sobre o que nós passamos, vamos dizer assim, olha, eu passei por um problema, por uma angústia muito difícil, mas eu invoquei ao Senhor e Ele me livrou. E agora eu glorifico por essa causa. Mas no contexto administrativo, a lição trata, irmãos, de que quando eu estiver em uma situação adversa, eu não devo deixar de confiar em Deus e honrá-lo por isso. Quando o texto fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É confiar. Suponha-se que eu estou devendo muita coisa, mas o dízimo não deve ser deixado de lado pelo fato de eu estar devendo. Ou seja, quando eu falo deixar de lado é não separá-lo antes e contar com o dinheiro do dízimo para pagar minhas dívidas. Irmãos, isso é uma maldição terrível. Precisamos pedir a Deus que o seu Espírito Santo habilite a nossa vida, nos dando habilidade na administração e nos capacite para sermos fiéis a Ele em todo e qualquer momento. Então, não permita com que a situação adversa de sua vida ela chegue a tal nível que comprometa a sua fidelidade a Deus. Lembre-se, invoca-me no dia da angústia. A angústia vai vir, a situação adversa vai acontecer, mas se eu não invocá-lo, ele não vai me livrar. E se ele não me livrar, pelo fato de eu não ter invocado, eu não poderei glorificá-lo por isso. Portanto, guarde no coração, invoque a Cristo, invoque a Deus no momento da adversidade. Ele vai lhe recompensar. Que Deus, portanto, lhe conceda a você um bom restante disso, um bom início de sábado. A sua bênção e seus cuidados repouse sobre a sua vida e que a sua mente e seu coração esteja fundamentado na santa, boa e agradável palavra do Senhor. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, ajude-nos, ó Deus, a recorrermos a Ti no momento da adversidade. Ajude-nos a recorrermos a Ti no momento da aflição. Que nós não nos esqueçamos que o Senhor é uma prioridade para a nossa vida. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão e nos ajuda a Te invocar em meio à adversidade. E assim estamos certos do Teu livramento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo sábado, um bom final de semana, uma boa semana já desde então. E que Deus abençoe você ricamente. Até o próximo estudo. Até logo.